começar esse vídeo te dando um conselho? Posso? Bota um sorriso no rosto, porque é aquele papo. É rir pra não chorar. Que fase, que vida essa nossa. É aquela brincadeira que eu faço aqui, Deus sabe que é brincadeira, mas o vascaíno jogou merda na cruz. Acaba a novela mexicana, o Vasco mira um jogador que, segundo ele próprio, está vivendo o melhor momento da sua carreira, e os números comprovam isso, e aí vem a informação que ele aceitou a proposta, o Braga também, vai trocar documentos, e aí me aparece um time português e atravessa e acerta com o jogador. Aí tu pensa, depois da partida contra o Volta Redonda, ficou gritante a necessidade desse tipo de jogador, essa característica, velocidade. Ô vida, essa nossa. Mas é isso, família, tem muita resenha nesse vídeo, a gente vai repercutir aqui algumas informações nesse sentido sobre o Bruma, um jornal de Portugal cravando, né, que ele acertou com o Benfica. Tem também aqui o jornalista Gilmar Ferreira com uma informação dizendo que o jogador pediu um adiantamento, será? De repente para o Vasco desistir aí do negócio. Então vamos resenhar sobre toda essa situação que infelizmente acontece com a gente, mas também vai ter uma resenha visando aí o Campeonato Carioca, o próximo confronto contra o Série C. Eu quero trazer aqui mais uma vez o André do Sentimento Tricolor. Virou obrigação ganhar do Série C. Obrigação! Mas também vamos resenhar dentro de campo. O que será que Fábio Carille vai fazer para esse próximo confronto? Vai ter alguma modificação? Vai botar algum garoto mais leve na frente? E aí eu quero trazer aqui o jornalista Gabriel Farias para a gente trocar uma ideia também sobre essa parte tática, família vascaína. Ou seja, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e começar falando da Copa do Brasil, tá na tela. Definida a data do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, sexta-feira, dia 7, às 3 horas. E tá aqui os adversários que o Vasco pode enfrentar. Souza, Tocantinópolis, São Raimundo, Maringá, Cascavel, Pouso Alegre, Asa de Arapiraca, União, Rondonópolis, Porto Velho e Águia de Marabá. Tá aí, família, uma competição que a gente pode dizer que mandou muito bem, né, no ano passado, batendo na semifinal, com uma grande chance, né, de passar ali do Galo, levando a partida até para as penalidades, mas infelizmente aconteceu aquele lance do Hulk e acabou eliminando o nosso Vasco. Então a gente tem que voltar, claro, a fazer uma boa campanha aí na Copa do Brasil, até pensando no lado financeiro, né, família? Você viu aí, né? Eu lembro de ter destacado aqui que o Vasco, esse ano, né, chegando na semifinal da Copa do Brasil e na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, o que o Vasco ganhou de papel colorido, sei lá, era comparando com 3 anos, né? O Vasco sempre na parte de baixo, caindo nas fases iniciais, né, da Copa do Brasil. Então isso é importante também para a gente continuar evoluindo e tentar investir aí futuramente, claro, em atletas. É muito importante. A gente segue aqui agora para trocar uma ideia sobre a partida, né, contra o Série C, que virou obrigação. Que é isso, Thiagão? É um clássico, você vai me entender daqui a pouco. Mas antes, eu quero trazer aqui o jornalista Gabriel Farias, da Rádio Transamérica do Rio de Janeiro, falando sobre a necessidade de pontas no Vasco. Olha só. O Vasco não precisa de um ponta, o Vasco precisa de 2 a 3 pontas. Um deles é o Adson, que vai voltar de lesão e ano passado já vinha jogando em altíssimo nível. O Vasco precisa de pelo menos mais 2 jogadores de velocidade. Não acho que Jean Davi e Alex Teixeira conseguirão cumprir esse papel no elenco por um largo período da temporada. Então o Vasco tem que resolver essa situação e um jogador para ser o reserva do Verratti, mas assim, vou além. Não é nem só ser o reserva. Um jogador que tem a capacidade de disputar a posição por igual com o Verratti. São as principais defasagens que o Vasco tem no elenco. Quer dizer que o restante do elenco é uma maravilha? Não. Mas vamos lá, né, Vitor? É um Vasco com uma questão financeira ainda preocupante, que não tem tanto para investir, conseguiu reformular a zaga do seu jeito, contratando ali jogadores em oportunidades de mercado. Bem ou mal, o Vasco deu uma melhorada no elenco. Agora falta realmente chegarem os atacantes pro Carille ter um elenco um pouquinho mais profundo. Tá aí, perfeito. Talvez seja a primeira vez que todo vascaíno vai concordar com uma opinião, né? Não tem como
Não tem como. Ah, você pensa futebol de uma forma, de outra, assim, assado, mas não tem como discordar disso e da necessidade que o Vasco tem de contratar jogadores que tenham essa característica de velocidade na frente. E assim, família, eu coloquei aqui o banco, né, do Vasco na partida contra o Volta Redonda e de forma nenhuma eu quis dizer naquele pós-jogo ou até mesmo agora que o Fábio Carille fez uma merda, foi burro, fez uma burrice, por que não, né? De repente ele quis colocar o Payet junto com o Coutinho, acreditando na qualidade técnica dos dois, que poderiam, né, associar ali e tudo mais. E aí ele olha para os jogadores que têm essa característica de velocidade, que é o Alegria, muito jovem, o Bruno Lopes talvez possa fazer, o Zuccarello entrou na reta final, então não acho, né, que é uma burrice. Mas assim, tem que testar. E a gente tem que ter paciência com esses jogadores, porque a gente viu que um time minimamente organizado, ele é capaz de dificultar muito para o Vasco. Claro que o Vasco, com a mesma escalação, pode chegar contra o Série C e fazer uma boa partida, mas não é assim que o Vasco vai se comportar no decorrer da temporada. Não tem como, é impossível você jogar dessa forma. Você tem que ter alguém para correr ali na frente, até para potencializar outros jogadores do seu time titular, como o Felipe Coutinho e até mesmo os jogadores de meio campo do Vasco que ficaram perdidos na partida contra o Volta Redonda, a partir do momento que um treinador entendeu, olha, é eles, vamos pegar eles, vamos povoar ali que o Vasco não vai ter nada. E não teve nada. Então assim, nessa partida contra o Fluminense, eu defendo a saída do Alex Teixeira, que eu estava defendendo aqui, falando que ele estava tentando, né, estava querendo, ajudando defensivamente, e continuo aqui com a minha opinião, que é um jogador que pode ajudar vindo do banco, né, pegando o adversário talvez ali mais cansado. Agora, iniciar uma partida, o Vasco precisa de um jogador mais rápido na frente. Thiago, tá falando o quê? Testa alguém. Tenta alguém. Tentou a Alegria, que não foi nada bem, mas de repente, né, no time titular aí, pode ajudar um pouco mais, tem mais qualidade, tem mais jogadores para dar uma tranquilidade para ele do que aquele time reserva do Vasco. Vai tentar o Zuccarello, não sei se ele pode fazer essa função, vai tentar o Bruno Lopes, mas tenta alguém para correr, para aguentar correr, porque da maneira que foi contra o Volta Redonda, ficou muito feio. Muito feio. Então, nesse jogo aqui, já contra o Série C, eu defendo isso, família vascaína. Ah, Thiago, mas só foi uma partida, não é por aí, tem que tentar mais alguma coisa. Você mesmo falou que, né, vamos testar essa questão do meio-campo aí, né, em um clássico, mas eu não estou falando do meio-campo. Eu não estou falando. O problema principal do Vasco nessa partida horrorosa contra o Volta Redonda, pra mim, não foi o meio-campo. Não foi o meio-campo. Foi a necessidade que a gente tinha de um jogador de mais força na frente, de mais correria. Eu duvido que o Volta Redonda ia fazer essa marcação-pressão o tempo todo com esse jogador. Porque entendendo que você tem ali 3 jogadores de muita qualidade, de muito recurso, 2 que tem um bom passe longo, que é o Tietchan e o Jair, tendo esse jogador para correr nas costas deles, duvido que ia marcar desse jeito. Então o Vasco tem que ter esse jogador, na minha opinião. Quero saber a de vocês, família vascaína. E aí, eu queria aqui trazer o André do Sentimento Tricolor. Ele vai explicar a minha teoria. Virou obrigação do Vasco ganhar do Série C na quarta-feira. Olha só. Os rivais queriam fazer graça. Tá sentindo o cheiro aí? Tá sentindo o cheiro de cocô aí na tua casa, na tua tela? Tá sentindo? Queria muito que as lives pudessem, além de som e imagem, terem odor também. Tinha que ter cheiro. Porque o único cheiro possível vendo o Fluminense jogar é cheiro de merda. Porque é só isso que o Fluminense tem feito nesse Carioca 2025, tá? Cara, eu tenho 44 anos de idade. Eu vou a estádio em loco desde 1990. Papo de velho, legal, né? Pois é. Eu não lembro, nem na década de 90, com times varzianos que o Fluminense tinha, eu não lembro de uma campanha tão podre, tão fétida, tão asquerosa, igual essa campanha do Fluminense 2025. 7 jogos. 7 jogos, tira 1, foi clássico. Sobra 6. É, isso mesmo. A gente ganhou da Portuguesa, sobra 5. 5 jogos. Se a gente não ganhou, se a gente não consegue ganhar, se o Fluminense é o 9º colocado ou 10º, preciso ver a classificação bizonha do Campeonato Carioca. Como ele conquistou um pontinho ali, ele deve ter subido uma posição. O Fluminense sempre está entre a 8ª e 10ª colocação. Tá? Entre a 8ª
E a 10ª colocação, não menos, não mais do que isso. Quer ver só? Se a gente tá nessa colocação bizarra, tosca, fétida, podre, energúmena no Campeonato Carioca, qual a outra competição que você acha que o Fluminense vai conseguir desempenhar qualquer tipo de resultado diferente? Fala pra mim, cara, de coração. Pra você que acha que é precoce, que não deve fazer isso agora e tudo mais. Mas eu já sei, eu não tô olhando o chat, eu não tô vendo nada, tá? Fluminense é o 9º colocado. 9º colocado. A vergonha não poderia ser maior. Sabe o que isso significa? Nobre guerreiro Jedi. Que o Fluminense, além de estar fora da semifinal da Taça Guanabara, o Fluminense está ficando fora da Taça Rio. Sabe o que significa isso? O Fluminense está perdendo a vaga na Copa do Brasil 2026. Você está conseguindo captar o tamanho da montanha de diarreia? Assim, não dá nem pra gente achar graça disso, né? Depois dessa notícia aí do Bruma. Um jogador que a gente estava botando muita expectativa que ia nos ajudar, pelo momento, pela experiência, pela qualidade, que muitos, né, estavam comentando. Mas é por esse motivo que virou obrigação. Primeiro, você dá um passo importante, né, ali para classificar, para buscar as semifinais do Campeonato Carioca e para afundar eles, né? Já pensou, Série C, perder a vaga da Copa do Brasil no próximo ano? Nossa, maravilhoso, isso seria bom demais. Então virou obrigação. E eu espero, cara, espero mesmo que o Carille possa fazer essa mudança que a gente está falando, não no sistema, né? Não nos 3 volantes. Pode até acontecer dele, de repente, colocar o Hugo Moura ali. Tem também a questão da parte física, mas na frente precisa ter alguém para correr. Ficou claro isso. Ter alguém para correr é fundamental nas próximas partidas do Vasco, na minha opinião. E aí a gente segue aqui para a reta final do nosso vídeo para a gente falar sobre o Bruma. Vai ser rápido porque eu sei que você tá chateado com essa situação. Mas tá aqui, família, a gente pode pontuar que de fato existiu uma negociação. O Vasco fez a proposta, o jogador, me parece que num primeiro momento, aceitou essa proposta, o Braga também, mas infelizmente aconteceu essa situação aí do Benfica. Por quê? O próprio jornal de Portugal, Record, disse que, né, o Braga estava já buscando um novo atacante. Tá aí, ó, para vocês, Nuno Moreira, né, que joga no Casa Pia. Mas, há 2 dias atrás, eu tava vendo aqui, né, 2 dias atrás não, perdão, 31 de janeiro foi a informação que o Benfica, né, tava interessado na contratação do Bruma. Já é mais um ponto, assim, pra gente entender que de fato seria um jogador importante para fechar com o Vasco, porque Porto sondou o jogador e agora o Benfica tá fechando com o atleta. Ou seja, 2 clubes gigantescos de Portugal que estão sempre ali brigando por títulos e querendo contratar esse jogador porque de fato tá entregando, tá vivendo um bom momento. E aí, tá aqui, né, segundo o jornal Record, de Portugal, o atacante Bruma rejeitou a proposta do Vasco. E aí o Gilmar Ferreira colocou o seguinte aqui, ó. Bruma pediu adiantamento de luvas para o Vasco e emperrou a negociação. E assim, família, eu não sei, né? A gente sempre coloca aqui as apurações, as informações, a gente não sabe se é verdade ou não. Mas será que é um ponto pra gente colocar aqui? Já é uma questão do Bruma tentar de alguma forma, né, diminuir ali o interesse do Vasco, fazer o Vasco desistir da negociação, não sei, não ficar mal com o clube? Né? Pode ser. E aí, agora há pouco, o jornal português confirma, né, que o jogador recusou a proposta do Vasco para acertar com o Benfica. E tá aqui, né, que, né, pelos mesmos valores, né, 6 milhões de euros. Eu vi uma outra matéria dizendo que era 7 milhões no caso do Vasco, mas me parece que é isso. Entre 6 a 7 milhões, os mesmos valores, o Benfica está contratando o atacante português Bruma. E aí o que fica, né, é aquela questão da carência. Ficou muito gritante na partida contra o Volta Redonda a necessidade do Vasco ter esse atleta. Porque eu acho que numa partida de futebol, mesmo que a ideia do Vasco nesse momento, né, com seu treinador, Carille, ela é interessante, ela é importante de ter posse de bola, de ter um meio-campo, né, com muita técnica, de jogadores de muito talento, Tietê, Jair, Paulinho, Felipe Coutinho. Mas numa partida de futebol, eu entendo que você precisa ter várias características, jogadores que possam entregar em determinados momentos do jogo uma
outra dinâmica, que é o caso que o Vasco não tem. O Vasco numa partida, né, só tem uma forma de jogar, que é essa aproximação, que é esse toque de bola, e aí só tem um jogador para fazer essa correria, que é o PH, porque o Piton, ele chega no fundo mais assim, com mais elegância, né, podemos dizer assim, não é com tanta velocidade. Então o único jogador que o Vasco tem hoje para ter essa dinâmica, né, porque o Paulinho eu entendo que ainda está voltando, né, aprimorando a sua forma física, por mais que ele entrega bastante, mas não é o Paulinho que a gente conhece, ele vai chegar lá, isso é fato, vai chegar para também dar essa dinâmica no meio campo do Vasco, para ter esse arranque, mas nesse momento só o PH faz isso em um lateral direito, sabe? Então precisa ter um jogador nesse sentido na frente. E infelizmente o jogador acabou recusando a proposta do Vasco e acertando com o Benfica. Agora, né, até assim, eu vejo muita gente criticar, né, a gestão, mas família vascaína, é o que eu falei, claro que cabe as críticas, né, mas eu entendo também que não é fácil, né, não é fácil você com uma dificuldade financeira e você buscar jogadores, né, que estão bem avaliados no mercado nesse momento. O caso do Brian Rodrigues, um jogador caro e que o clube quer contar com ele. Mas a negociação não fica fácil. O Bruma, um jogador experiente, vivendo um bom momento, também não é fácil. Tanto que um grande clube de Portugal compra o jogador. Então, assim, eu entendo que o Vasco mirar esses atletas é muito importante. Só que, de fato, não são negociações que a gente pode dizer que são fáceis. E aí complica. Pô, mas Thiagão, não interessa, mas concordo com você. Concordo com você, tem que tentar achar esse jogador, tem que tentar contratar esse jogador, porque senão, um ano que a gente está colocando uma expectativa, pelo menos de ter mais tranquilidade do que do ano passado, o Vasco vai ter muita dificuldade, mas muita dificuldade sem esse atacante, Ah, mas tem aí o David para voltar? Cara, até o David voltar, que eu não sou fã do David, eu sei que muitos são, até o David voltar e ser titular, vai demorar muito. A mesma questão Adson, até o Adson voltar e tudo mais, sabe? É complicado, família vascaína. Por isso que eu tô pontuando aqui. Tem que testar. Tenta alguma coisa diferente aí com Alegria, Bruno Lopes, Zucarello, porque a forma que o Vasco jogou contra o Volta Redonda assustou a todos. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser